Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente pelo WhatsApp 31 99642 8473 ou então, gente, pela caixinha de perguntas lá no Instagram, @Manhã da Piedade, ou ainda pela transmissão ao vivo do YouTube. Agora é hora de falar sobre saúde. Vamos falar a partir de agora do mercado. Não vamos falar sobre saúde. Gente, nós vamos falar de mercado imobiliário. Nos últimos meses aconteceu um crescimento do mercado imobiliário. A venda e a compra de imóveis cresceu em todo o país. Mas por que isso aconteceu? Quais são os cuidados que devem ser tomados? É o que vamos saber a partir de agora com Silvio Saldanha, presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Bom dia, Silvio! Bem-vindo à Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Um bom dia sempre especial aos espectadores da nossa TV Horizonte. É um prazer voltar a essa parceira da associação, essa televisão que sempre nos trata com muito carinho. É uma alegria mesmo para nós e todas as vezes que você vem aqui, Silvio, clareia a nossa visão, é maravilhoso. E aí eu queria te perguntar uma coisa, por que cresceram as movimentações no mercado imobiliário durante a pandemia? Então, eu estou dizendo para quem pergunta, e é uma pergunta recorrente, que a pandemia ela vai nos deixar muitas situações confortáveis, situações boas, né? Algumas heranças, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. E uma é você ficar mais em casa, o famoso home office, né? As pessoas estão procurando adaptar o seu trabalho à sua rotina de casa. E aí ocorre a maior busca hoje por um imóvel com uma área privativa, às vezes um imóvel com um quarto maior, né? Às vezes uma casa. Então, o mercado imobiliário ele acabou refletindo nesse sentido. As pessoas agora estão investindo um pouco mais na sua residência para que consiga laborar e morar no mesmo local. Que, dependendo da sua disciplina, da sua organização, é muito bom, né? É muito bom. Então, a gente pode dizer que o mercado imobiliário está super aquecido ou só está aquecido? Ele está aquecido, né? Até porque, Moninha, a gente tem que sempre lembrar que nós ainda estamos numa pandemia, ainda estamos num cenário econômico nacional e mundial totalmente instável, inseguro, né? A gente vai falar, acredito, no decorrer da entrevista sobre os cuidados, mas não é hora de fazer grandes investimentos, não é hora de aumentar custo no seu orçamento. Então, quem está buscando esse imóvel normalmente tem que ser aquela pessoa que está comedida, que está dando um passo dentro da sua realidade. Então vamos ficar só no aquecido, até para não fomentar e não deixar nesse momento, que eu sempre digo que é realizar o sonho da casa própria, que é de repente mudar para um imóvel um pouco melhor, a emoção ultrapassar a razão, né? Então vamos ficar no aquecido, que está ótimo. É verdade mesmo, porque a emoção de comprar o seu imóvel, né, Silvia, é uma coisa que a gente precisa separar. Então, durante essa emoção, falando agora de compra de imóveis, eu quero comprar uma casa e o seu preço está muito barato. Quem que não gosta de comprar uma casa barata? Eu devo desconfiar de alguma coisa? O que eu devo fazer? Imóveis com preço abaixo do que vale no mercado pode ser golpe, como também pode ser uma necessidade de quem está vendendo. Muitas vezes aquele vendedor precisa urgente de um capital, né, e acaba tendo que liquidar o seu imóvel para poder receber o quanto antes e vender o quanto antes esse imóvel. Mas independente da situação, sempre é importante revisar e analisar a documentação do imóvel. Existe um documento chamado matrícula do imóvel, ela fica dentro do cartório do registro de imóveis, ela vale 30 dias, a gente sempre pede para você pegar uma atualizada. A matrícula nada mais é do que, comparando a uma pessoa física, a nossa certidão de nascimento, é tudo que acontece na nossa vida. Nasceu, casou, separou, o imóvel tem a matrícula. Foi construído, foi vendido, foi financiado, foi quitado, então todo o currículo, vamos dizer assim, a história do imóvel está na matrícula. E na matrícula a gente vai saber se tem alguma penhora, se tem alguma dívida,
quem está vendendo, se tem capacidade de vender, porque daqui a pouco um golpista pode vender o imóvel de um terceiro. Não, esse imóvel está no nome da Moninha, sim, está aqui na matrícula, está em dia, está quitado e ela é apta a vender. Então, o principal documento é esse, tá? Conhecer o registro deste imóvel. Tá. E que mais eu preciso? Os cuidados que eu devo tomar e devo ter na hora de comprar um imóvel, além de conhecer a matrícula desse imóvel? Perfeito. A gente sempre fala, ainda mais se for recorrer a um financiamento imobiliário, financiamento bancário, que você vai ali estar criando uma relação de um bom período de moradia. Então, primeiro falar do imóvel, a localização, se é boa, a questão de vizinhança, a questão de deslocamento, se eu preciso deslocar diariamente para o meu trabalho, o que isso vai impactar no meu trânsito diário, quanto tempo eu vou levar para deslocar, para visitar um familiar. Então, o primeiro ponto é a localização. Segundo, a questão da estrutura do imóvel. É um imóvel novo, é um imóvel antigo, daqui a pouco tem muito custo para refazer ele, tem problema elétrico, problema hidráulico. É importante também cuidar nesse sentido. E depois as taxas, né? Condomínio, IPTU, conta de consumo de água, de luz, está tudo em dia, né? Porque se você assume um imóvel com dívida, normalmente você vai se responsabilizar. Então, tudo isso é necessário antes de fazer a compra de imóvel. Na hora de comprar o imóvel, a parte de documentação, a matrícula que a gente falou anteriormente, uma promessa de compra e venda, antes de fazer qualquer pagamento, faça um contrato de compra e venda, no caso, uma promessa se você for fazer o financiamento. Ali tem que estar tudo que foi combinado verbalmente no documento, valor, forma de pagamento, o estado que o imóvel se encontra, quando que você vai ter a posse, as cláusulas de multa caso o contrato seja rescindido, para a segurança das partes. E aí, se você for fazer um financiamento imobiliário, pesquisar dentre os bancos que hoje oferecem esse crédito, qual que vai te oferecer o menor custo de juros por esse dinheiro. Você, cuidando nesse sentido, você vai ter uma prestação menor do que o banco concorrente. Muito bem, claríssimo. Ô Silvio, na hora de comprar uma casa, um imóvel, eu posso fazer a negociação sozinha ou é sempre bom eu ter a ajuda e a intermediação de um corretor? Na verdade, você pode fazer sozinho, você pode utilizar o serviço de um corretor, como pode utilizar o serviço de diversas instituições, não só aqui eu estou representando, mas diversas instituições no estado de Minas Gerais que dão esse suporte de forma gratuita. Então não tem nem aquela desculpa, poxa, mas vai ficar mais caro, eu vou ter que pagar um serviço para analisar. Não, essas instituições elas fornecem análise, verificam os documentos, orientam os riscos daquele documento, se houver, né? E transpassam uma segurança para a hora de fazer a compra, na hora de assinar, na hora de efetuar um pagamento, você minimizar qualquer tipo de risco. Uhum. O que é imóvel em estoque? É um bom negócio comprar esse imóvel? O imóvel em estoque é o imóvel que foi financiado por algum consumidor, por qualquer infelicidade ele deixou de pagar esse imóvel, no mínimo 3 parcelas, o banco promoveu uma execução extrajudicial, que é tomar esse imóvel do consumidor, né? Extrajudicial porque é fora da justiça, e aí o banco coloca esse imóvel em 2 leilões. O primeiro leilão pelo valor de avaliação do imóvel e o segundo pelo valor da dívida do consumidor. Caso esse imóvel não seja adquirido por um terceiro nesses 2 leilões, ele fica em estoque, ele fica para o banco em definitivo. E aí o banco pode comercializar ele pelo valor que lhe couber, né? Só que, na grande maioria dos casos, esses imóveis estão ocupados. Porque o consumidor que não pagou, ele perdeu a propriedade, ele deixou de ser o dono. Só que a posse ainda é dele. E o banco vende esse imóvel ocupado para que o comprador, o terceiro, trate do despejo amigavelmente, via judicial. Então, às vezes é interessante porque você paga menos do que vale, muitas vezes pode fazer um financiamento, pode usar o fundo de garantia, mas em contrapartida, deve ter um ocupante lá que você vai tratar do despejo e talvez, se esse ocupante tiver alguma ação na justiça contra o banco, ainda brigando para cancelar aquele ato do banco ter tomado o imóvel, pode se arrastar por anos. Por isso que o banco cobra mais barato, né? Porque tem esses riscos inerentes aí. E para o banco também não é interessante ter um imóvel no seu estoque, porque gera um passivo, né? E se é um prédio, por exemplo, o banco fica pagando naquele momento o condomínio, IPTU e todas as taxas extras.
Normalmente o imóvel em estoque ele está habitado? Não existe imóvel em estoque vazio, desabitado? Eu me permito responder com a estatística. 90% dos imóveis que estão em estoque estão ocupados. Porque um imóvel em estoque desocupado é um bom negócio. Mas aí esses imóveis desocupados, dificilmente o banco vai te dar um bom desconto. Entendi. Aí, normalmente, você vai pagar o valor de avaliação, ou um pouquinho menos, 5%, né? Tem toda essa situação. E outro detalhe, Moninha, a gente está falando de imóvel ocupado que você compra sem olhar o estado do imóvel. Porque alguém está lá dentro, você não pode entrar no imóvel. Você compra ele com o risco de não saber como ele está internamente. Então, é um bom negócio, afinal de contas, não é? Porque tem muito risco. Eu não estou vendo bom negócio nisso, não. Tem gente que vive e sobrevive disso, né? Tem gente que só trabalha com isso. Compra um imóvel que vale 200, paga, sei lá, 110, aí às vezes oferece 3 mil, 4 mil reais para o atual ocupante sair como uma ajuda de mudança, né? E aí gasta às vezes 10, 15 mil com uma reforma, vai ter um custo aí de 125, 130, vem por 170 imóvel de 200. Então tem gente que vive disso. Bastante gente, inclusive, aqui em Belo Horizonte. Entendi. Então, como negócio. Eu tô pensando a cabeça de moradora, né? Como que eu vou comprar um imóvel e a pessoa tá lá dentro, né? A gente pensa dessa forma. Como negócio, investimento, claro, né? Silvio, quais são as principais preocupações que eu devo ter em relação à documentação de um imóvel normal agora, tá? Um imóvel normal. Então, você já falou da matrícula. E quais mais de documentação? A gente, se for fazer um financiamento, pode ficar tranquilo, porque o banco vai pedir inúmeros documentos para avaliar o crédito, né? São as certidões negativas, municipal, estadual, federal. Não pode ter restrição no nome, nem o vendedor, nem o comprador. Isso tudo o banco se encarrega. O consumidor ele tem que se preocupar, como a gente falou, na matrícula, nas contas de consumo, condomínio, IPTU. E também, se houver algum reparcelamento de condomínios, às vezes um débito antigo, alguma coisa nesse sentido, também tem que ficar atento. O resto vai ser tratado direto com financiamento. Bom, eu vou comprar direto, não vou usar o financiamento. Aí o cartório vai pedir essa documentação para fazer a escritura. Também vai orientar, também não vai ter custo para um despachante para isso, né? Se quiser fazer direto. E aí também vai ter essa segurança acompanhada do cartório. E aí eu posso ficar sempre acompanhado do cartório, eu fico tranquila que eu fiz um bom negócio. Existe sim jeito da gente saber que eu estou fazendo um bom negócio ou não, ou só depois do negócio feito e eu lá dentro vendo que saber se eu fiz ou não? Não, você vai saber antes mesmo de fechar o negócio, né? Porque uma venda normal, sem considerar o imóvel em estoque, você vai entrar no imóvel, você pode levar, se quiser, um engenheiro para fazer uma avaliação, um técnico, um profissional para verificar o estado daquele bem, né? Você pode fazer uma avaliação de mercado. Olha, esse imóvel que eu estou comprando aí, o mercado está vendendo por 300, o vendedor que está me pedindo 240. É um bom negócio, entendeu? Porque você conhece a situação. O jogo é às claras, diferente do imóvel em estoque. Então, antes mesmo de você assinar aquela promessa de compra e venda, você vai ter total ciência dessas informações. Qual que é a diferença do imóvel de estoque e de leilão? O imóvel em estoque ele é consequência do imóvel em leilão. Leilão é o imóvel que o banco tomou, ofereceu, ninguém comprou, ficou no estoque. Aí ele deixa de estar em leilão e fica no estoque do banco indeterminadamente. Entendi. O leilão, ele vai quando a pessoa deixa de pagar? Isto. Tem uma lei, Lei 9.514 de 1997, que trata disso, da execução extrajudicial, que toma o imóvel de quem não paga. Então, se o consumidor atrasa 3 ou mais parcelas, o banco informa o cartório do registro de imóveis, o registro de imóveis envia uma notificação para o devedor, concede 15 dias para ele pagar todas as despesas em aberto. Se ele não pagar as despesas, o banco paga o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, passa o imóvel para o nome dele, no caso do banco, né? E aí sim coloca nos 2 leilões. O primeiro leilão, como a gente falou, pelo valor de avaliação, que é o valor de mercado, e o segundo pelo valor da dívida. Não comprou, vai lá para o imóvel em estoque. Maravilhoso. Ô, Silvio, é tão bom conversar com você. Esclarece, assim, clareia a nossa mente, que é uma beleza. De tudo que nós falamos aqui, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Moninha, eu queria comentar sobre o principal fato
que estão levando hoje os consumidores a procurar a associação. Os bancos no ano passado e até meses atrás estavam dando algumas concessões de pagamento, suspendia a cobrança ou cobrava um valor parcial, claro, derivado do motivo pandemia. Só que agora os consumidores estão voltando a pagar a parcela e elas ficaram um pouco maior e não estão conseguindo cumprir esses pagamentos. A gente sabe, ao longo desses 22 anos de existência da associação, que tem muita coisa para discutir em contrato, tem aquela velha discussão popular de juro sobre juro, né, que é o juro capitalizado. Então, hoje, muitos consumidores estão recorrendo ao Poder Judiciário pedindo uma ajuda para que se consiga pagar algum valor dentro de uma razoabilidade, ou suspender mais um tempo, ou voltar a pagar o que pagava anteriormente, né? E muitas vezes, quando se leva para uma revisão de contrato, você baixa assustadoramente o valor tanto do saldo devedor quanto da prestação. Então, o consumidor, como a gente falou, que tem leilão, atrasou 3 parcelas ou mais, faculta o banco executar, é importante não deixar acontecer. Viu ali no próximo mês que já não vai conseguir pagar a parcela, parte dela, ou nem nada dela, já vai buscar uma orientação, vai buscar uma ajuda. Tenta primeiro no banco, né? Às vezes uma pausa, às vezes um desconto. Se não tiver solução, vai buscar uma instituição, vai buscar uma assessoria, vai buscar uma orientação, porque sim perde o imóvel, perde tudo que pagou. E sim, a justiça em Minas Gerais tem servido de esteio para o consumidor. Eu tenho acompanhado muitas decisões favoráveis, né, que ajudam o consumidor nesse momento complicado e dá segurança para ele, né, continuar no seu teto, continuar na sua casa, com a sua família e ainda assim pagando um valor dentro do que a gente entende que é justo. Maravilhoso. Aquelas pessoas que quiserem, o Instagram é MutuáriosMG, isso? Isso. O site portaldomutuario.com.br, tá tudo na tela. E os telefones também, queria que você falasse. A gente tem o 31 DDD 3339 7500, 3339 7500. E hoje tem o WhatsApp também, que acaba facilitando no dia a dia, né? Esse número é só o WhatsApp, é 31 99 229 0008. E vocês têm uma sede fixa, a pessoa se quiser ir a algum endereço, está funcionando, alguém pode ir, tem que marcar alguma coisa? Moninha, então em primeira mão, você é a primeira a ficar sabendo na mídia em Minas Gerais. Nós temos uma sede hoje na Amazonas e no final de semana estamos nos mudando para uma casa maior, felizmente, né? A estrutura está necessitando de um espaço maior. Então, a partir de segunda-feira, a gente já está em endereço novo, no bairro Prado, na rua Brumadinho 712. Mas quem não anotou, não teve tempo, liga para a gente, chama no WhatsApp, e a gente vai orientar todas as maneiras de chegar até a associação. Até amanhã na sede da Amazonas e segunda-feira já na sede nova. Vai ser um prazer receber o telespectador da TV Horizonte lá na nossa casa. Nossa, maravilhoso. Brumadinho 712 é ali perto da Rio Negro. Eu já estou enxergando onde é que é. Perfeito, perfeito. Bem pertinho. Uma casa ali ao lado direito de quem segue a rua. Estão todos convidados com todas as cautelas. Claro, a gente está lá preparado para isso, com o espaço físico necessário para receber com segurança, com álcool em gel, com máscara. Então, vai ser um prazer receber qualquer um dos nossos telespectadores. Muito obrigada, Silvio, pela sua presença, separar seu tempo, vir cá conversar com a gente. Muito sucesso para vocês na Casa Nova, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém para nós todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Como eu falei no início, é um prazer atender um pedido da TV Horizonte. Para nós também, viu? E assim, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já já eu tô de volta.